Então, esse aqui é uma extração do nosso modelo Excel que vem junto com a compra do curso introdutório. Tá? Então, se você por acaso fez já a compra do curso introdutório, você vai ter acesso a esse Excel. Então, você vai poder nos acompanhar e colocar aqui todos os valores que a gente está mostrando aqui em tela. Tá? Para aqueles que não compraram, a teoria permanece a mesma. Você só não vai conseguir acompanhar de um ponto de vista mais prático, né, de um ponto de vista mais numérica e da ferramenta do Excel, mas a teoria vai permanecer a mesma e ainda vai existir muito valor para você, porque você vai entender como é que o investidor pensa e usa essa ferramenta. Então aqui a gente vai passar rapidamente pelas principais premissas, tá? Então, caso selecionado, a gente só tem um caso aqui, então vai tudo entrar no caso 1. A gente está assumindo que a gente está comprando uma PJ, então para aqueles que já acompanharam nossos cursos, entende que isso significa que a tributação vai vir depois de custos e não antes de custos, e isso é super importante de um ponto de vista de otimização tributária. Nosso índice de correção vai ser o IPCA. Na próxima sessão aqui no 4 a gente preencheu os nossos valores do imóvel. E na seção de 5, 6, 7 e 8, a gente tem nossas premissas de compra de imóvel. Então aqui a gente está assumindo que o valor do imóvel é R$ 270.000, o valor de entrada, o valor do caixa do investidor vai ser 185 mil, então, ou seja, vamos financiar o remanescente, a gente vai financiar os remanescentes de 185 mil, e o valor de 185 mil vai ser pago 100% no dia. O valor da primeira parcela não vai existir, por óbvio, porque a gente está pagando 100%, então o resto aqui está em branco. O valor do TBI, a gente está assumindo 3%. Isso aqui é uma premissa, por enquanto. A gente precisa ir ao mercado e entender se essa premissa vai se manter. Registro e escritura, 1%. Corretagem, 6%. Esses valores representam, respectivamente, R$ 7.200, R$ 2.700, R$ 16.200. Aqui são os drivers, e para aqueles que não acompanharam o nosso curso introdutório, os drivers é um termo em inglês e significa ah, as premissas que movimentam o modelo. Então, por exemplo, se eu estou assumindo que a compra do modelo, como a gente vê em tela aqui, a compra do imóvel acontece no dia 1 de julho de 2025, o nosso modelo vai computar, vai fazer uma série de cálculos em que as finanças e a modelagem e todos os resultados nessa compra, seja custos ou sejam receitas, só vai ocorrer depois de 1º de julho de 2025. E isso é feito por uma mecânica que a gente explora um pouco mais no nosso curso, mas essencialmente são bandeiras e é uma questão binária 0 ou 1. Não é muito o caso aqui do nosso estudo de caso, mas isso que significa drivers. São o que vai dirigir o modelo de um ponto de vista de receitas e custos quando estão ligadas ou desligadas. Se ficou um pouco confuso, eu convido vocês para estudarem a potencial compra do nosso curso. A gente entra em bastante detalhe lá e você vai ter acesso a esse modelo e você vai conseguir entender exatamente o que isso é e como funciona. Próximo, início da reforma, a gente está suficientemente confortável com o valor, com o estado de conservação do imóvel. Então aqui a gente está assumindo só uma reforma, um tapa de 1 mês. Não vamos colocar uma vacância forçada, a gente está assumindo que logo após a reforma a gente vai conseguir alugar, porque é um lugar de densidade populacional alta e que existe demanda. Próxima seção, receitas e custos. Aqui a gente está assumindo um valor de R$ 3.635, ou seja, bem otimista. Tá? E a gente vai mostrar por que a gente assumiu um valor tão alto para o nosso estudo de caso. Mas a grande realidade é que, com base no que a gente tem observado do mercado, R$ 3.675 é um valor que está, em média, R$ 700 acima de imóveis comparáveis no mercado. Tá? E só lembrando que isso inclui IPTU e condomínio, portanto o valor do aluguel vai ser inferior. Para esse caso, vai ser para casa dos 3 mil. Como está vendo, o IPTU vale 566 e o condomínio é 109. A gente deixou os outros custos em branco porque a gente ainda não fez uma diligência um pouco mais aprofundada, mas então se você tirar aqui os 566 e 106 de 3.675, vai dar mais ou menos aí R$ 3.000 de aluguel, que é muito otimista para essa região, e a gente vai demonstrar por que a gente está usando uma premissa de receita tão alta. A parte de tributos, a gente assumiu 15%. Isso, de novo, é uma premissa que vai ter que ser refinada e vai ter que ser testada. Por nossos fins aqui, suficientemente perto da realidade para a gente fazer uma análise preliminar. O valor da reforma, R$ 5.000. A gente não está esperando muitos gastos com isso. Vai ser
alguns galões de tinta, um pouco de mão de obra, nada significativamente fora do comum, e a gente vai parcelar isso em 4 vezes, e por óbvio não vai ter nenhuma apreciação imobiliária, porque o valor aqui é pequeno e o imóvel está em estado de conservação adequada para o mercado. Próximo financiamento, que a gente comentou no começo dessa sessão, a gente está financiando R$ 135.000, juros anual 13%, 15 anos, 12 pagamentos por ano, totalizando 180 pagamentos, e o que significa que a soma de todos os pagamentos dá R$ 307.453, e o custo da dívida, portanto, é R$ 172.453. Ou seja, é uma dívida muito cara. Então aqui a gente entra no o que o modelo joga de volta para a gente. Esse aqui é uma imagem do nosso modelo, por óbvio, e esse aqui é o resultado daquelas premissas. Então, indo aqui linha a linha, tá? Então a gente vê a nossa receita pré-reforma e receita pós-reforma são as mesmas, 3.675. A gente assume uma vacância de 95% e a receita, portanto, só começa em setembro, porque apesar da gente comprar em julho, no final de julho, a gente tem um mês de reforma e, portanto, começa em setembro. Custos de IPTU e condomínio começam na data de compra. Pagamentos de reforma ocorrem entre agosto e novembro, e são 4 parcelas. E as parcelas de financiamento, olhando lá para a direita, permanecem até o final da dívida. Então você vê que os juros da dívida vai ser R$ 1.437 e o principal da dívida vai ser R$ 273. Você vê que o nosso fluxo de caixa, que é a última linha, os primeiros 5 meses são negativos por conta da reforma e por conta da falta de receita, e depois desse período a gente tem aí um fluxo de caixa positivo no valor de R$ 941,9 por mês, e isso permanece até o final do modelo, mas óbvio sendo corrigido anualmente pelo IPCA. E aqui a gente resume todas essas informações de modelo financeiro para esse slide. Então a gente vê que a aquisição do imóvel acontece em julho e a gente tem aqui o final das reformas em agosto, início do contrato de aluguel em setembro, última parcela da reforma e consequentemente último mês negativo em novembro, primeiro mês com fluxo de caixa positivo em dezembro, e daí estabilidade mensal de R$ 942 por mês até 2040, quando existe a última parcela da dívida. Olhando para os gráficos PITS aqui, a gente colocou eles para mostrar uma coisa muito importante sobre a estrutura da dívida. Você vê que em 2026 o principal custo são os juros. E em 2039 o principal custo é o principal da dívida. E isso é a dinâmica da dívida onde o custo é fixo, Então no começo do seu período, então quanto mais perto da data que você tirou o financiamento, mais desse valor vai ser juros e menos dele amortização. E mais perto do final dessa dívida vai ser uma porcentagem maior de amortização do principal e menos dos juros. E é por isso que muitas vezes as pessoas falam que vale a pena você amortizar essa dívida de forma antecipada, ou pelo menos parte dela de forma antecipada, porque isso significa que você está matando mais da amortização e os juros no começo vai ser menos. Então você tem um benefício grande em fazer isso. Mas cuidado com esse conselho, tá? Você tem que analisar o que isso significa para o seu retorno, porque ao você fazer essa decisão, você está decidindo colocar mais capital próprio do investidor no ativo e, portanto, comprometendo mais do seu patrimônio em um determinado ativo. E isso tem aí um monte de consequências que vai ter que ser estudado caso a caso. E por fim, a gente tem aqui o fluxo de caixa dentro do primeiro ano. A gente colocou aqui um gráfico de julho de 2025 até julho de 2026. Você vê que no começo não existe receita, depois passa a ter uma receita de R$ 3.500, mais ou menos, e nossos custos sobem até o limite de R$ 3.000,6 e depois desce para R$ 2.5 mil até o final da dívida. Então, é assim que fica aparecendo o fluxo de caixa e o retorno, né, da nossa decisão de investimento. E na próxima sessão a gente vai discutir sobre os resultados desse investimento e fazer uma sensibilidade sobre esse investimento para determinar se, de fato, isso aqui é uma boa decisão de alocação de capital ou não.